Salve, salve, galera! O Hélito Soares. Estamos iniciando mais um Simbora Cast, esse nosso encontro semanal para a gente falar sobre cultura, literatura, artes de um modo geral, sempre trazendo escritores, escritoras, não é? E nesta edição nós estamos trazendo um cara super especial. Vocês o conhecem. Ele é muito conhecido na cena cultural do nosso estado. Eu estou falando de Nelson Nery Costa. É ele mesmo. Advogado, escritor, atual presidente do Conselho Estadual de Cultura, foi presidente também da Academia Piauiense de Direito por 3 mandatos. 3 mandatos. Grande prazer recebê-lo aqui, meu amigo. Satisfação, Hélito, você que é um promotor da cultura do Piauí, é um Don Quixote da gente, pelo seu sonho, pelas feiras literárias e por você próprio. Você é Que, uma pessoa especial, satisfação de estar contigo. que maravilha. Ô Nelson, você começou desde cedo, vamos dizer, a ler. Com certeza ninguém se torna escritor sem ter lido antes, né? E que autores marcaram a tua vida? Hélito, o meu primeiro conto, e que para mim é o melhor conto, eu fiz com 14 anos. E uma influência muito clara, primeiro, do Júlio Cortázar, argentino. É o Eita, um cara mais gigante, né? marcante, sim. Desde Bestiário, como contos, um livro maravilhoso, até Rayuela, que é o seu grande romance. Hemingway, como É. cantista, que é um contista precioso pelo seu tom realista. E o nosso Rubem Fonseca, pelas frases curtas. São minhas três grandes influências nesse momento da minha literatura. Essa melancia é um pouco disso, por exemplo. Nasce um pé de melancia numa pessoa que engoliu uma semente de melancia, que é um folclore da gente. Mas isso era uma metáfora sobre o poder. Era a época da ditadura, essas coisas todas. E eu fiz esses contos até uns 24, 25 anos. Eu publiquei isso já em 2 edições no livrozinho chamado 10 Encontros. Inclusive, um desses contos, é, As Regras do Jogo, o Cineas publicou no Caçoar, a coletânea dele de contos. Eu lembro, inclusive eu estou lá também nessa, Exatamente, nessa nós estamos. coletânea, né? Pois é. E aí você, tá entendendo, começou a publicar, tá entendendo? Com certeza, inicialmente mais obras jurídicas, não é? E depois é que vieram as obras literárias? Eu tive a felicidade do meu mestrado no Rio, na PUC do Rio. Logo depois que eu me formei na Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu publiquei um tema de um mestrado extremamente instigante, que era sobre desobediência civil. E Torrou? Torrou. Gandhi, Martin Luther King. E o estudo de caso meu foi a greve do ABC de 1978. Encontrei em 85 Lula no sindicato. Ele já Quer não dizer, o era mais Lula já dirigente, despontando já lá no era ABC, político, já né? tinha fundado o PT. Mas eu encontrei com ele. Por um acaso eu fui e ele estava lá. Então, Sei. e ainda tive mais. Na minha banca de mestrado, o meu prefaciador era um jurista chamado Evaristo Moraes Filho, fez o prefácio do meu livro e depois entrou na Academia Brasileira de Letras. Olha Então, aí. esse livro foi um livro mágico que me lançou, é um livro constante de muitos cursos de pós-graduação e de mestrado, pela abordagem dele. Saiu até 3 edições desse livrozinho. E aí eu entrei numa editora forense do Rio de Janeiro, uma editora jurídica, uma das mais importantes. Hoje é um selo num grupo chamado GEM, mas era uma editora centenária, etc. E aí eu publiquei uns 10, 12 livros, alguns livros meus já estão em 9ª edição, é o Direito Municipal Brasileiro. Então isso acabou sufocando o meu lado criativo. Investi muito, quer dizer, eu publiquei, Wellington, eu acho que eu suponho que eu publiquei uns 50 mil livros que eu vendi, que é um número expressivo para Com Piauí. certeza, com É. certeza. E então eu tinha, tem uma época que eu tinha 4, 5 livros por catálogo, eu chegava a ganhar direito autoral, o que eu ganho na Universidade Federal, que também é digno como direito autoral, profissionalmente. E isso me sufocou. E eu acabei me afastando um pouco da literatura. No entanto, como a vida misteriosa, né, da gente, Pedro Costa, diretor da De Lembro, Repente, o Pedro, de que saudosa memória, se né? adora a memória, o Pedro tinha uma revista De Repente, que é uma revista voltada à cultura popular e De Repente. E por alguma razão ele me convenceu a publicar um conto meu. E era uma brincadeira, eu acabei fazendo um conto numa viagem, eu chamei Conto de Viagem. E a partir daí eu fiz mensalmente 20 e tantos contos, que eu publiquei uma vez por mês.
E era uma brincadeira sempre, era um lugar do mundo e uma pessoa de outro lugar. Incrivelmente ninguém do Piauí, mas, por exemplo, eu me lembro de um casal que veio de Campo Grande. E eles foram para Mykonos, na Grécia. E era uma espécie, não era uma lua de mel, mas estavam aproveitando o casal. E o nome do livro, do conto, chama-se A Linguagem das Calcinhas. Porque eu dizia que as mulheres usam calcinha conforme o ânimo, que era que tava de mau humor, calcinha bege. Tava aumentando, calcinha branca. Pô de bala, calcinha preta. E eu brinquei com isso. Era um casal de Campo Grande e estava lá. E eu fiz vários contos desse jeito, são vários personagens femininos. Foi a primeira experiência que eu tive de fazer personagens femininos, personagens mais velhos, personagens jovens, várias coisas, enfim. Bom, não. E foi uma experiência interessante. Primeiro que me obrigou a fazer um conto por mês, e que é um exercício difícil, né? E eu fazia assim muito, eu chamo na verdade de contos crônicas, porque ele tinha muita descrição de turismo, restaurantes que eu tinha ido, sugestões, lugares bacanas, um pouco de história. Eu misturava um pouquinho, um fiantezinho de uma história pequena e misturava isso. Isso foi uma experiência e eu acabei editando isso numa das coleções da academia, chamada Coleção Século XXI. Por não. Então, Você reuniu esses contos em um volume, né? São mais ou menos 20 contos, mais ou menos, contos de viagem. Aí, qual foi o nome do livro? Você deu Contos um nome? de viagem. Contos de viagem. O outro era 10 encontros, contos de viagem. Tá bom. E parei, não pensei mais que eu ia fazer literatura na vida, confesso. Certo. Mas veio uma pandemia veio no meio do caminho. E aquela ociosidade que a gente tinha, caso todo mundo ficava dentro de casa, eu comecei a andar de bike, eu não andava, porque ninguém andava na rua, e para mim era uma experiência maravilhosa. E uma outra coisa que despontou comigo foi um romance. Em agosto de 2020, em 30 dias, eu fiz esse meu primeiro romance chamado Caderno de Marina. Vamos colocar aí, ô Pedro, a imagem aí desse primeiro romance. Olha aí, e a capa ficou linda. É um desenho do Leonardo da Vinci, que é um personagem do livro, que aparece no livro também. Beleza, e ele saiu pela Nova Aliança, não é isso? Nova Aliança, é. Como é que foi a acolhida do romance? Primeiro, do que eu fiz esse 2020 até ele ser publicado em 2023, evolui bastante. Certo. Era um conto com muitos defeitos técnicos. Certo. Então, o Otton Lustosa me ajudou, o Dilson Lages, porque você sabe que literatura é narração, livro técnico é descrição. Então, quem tinha um vício do livro técnico, como eu, tinha muita coisa que era crônica e não era romance, muita coisa descritiva, e eu tive que evoluir, diminuir um pouquinho. Eu acho que foi uma boa acolhida, primeiro porque eu fiz uma coisa assim que eu nem imaginava. Dois personagens do livro são arquétipos, um de um filho meu e outro de um sobrinho meu, muito próximo. Arquétipo, Avatar. Não são os personagens, mas são Avatar. Certo. E o personagem Marina é uma italiana que descobriu uma carta de um trisavô dela que ele tinha deixado um legado para ela na fábrica de laticínio. Porque o avô dela tinha vindo em 1897 para a fábrica de laticínio em Campina do Piauí. É um fato pouco explorado, Engenheiro Sampaio, e eu fiz essa brincadeira, o personagem atual, ela vai descobrir o que é esse tesouro, até chegar no Piauí, tem uma longa história, ela mora numa cidadezinha que o Maquiavel escreveu O Príncipe, chamado Santo André Valdepasso, uma cidadezinha perto de Florença, uns 25 quilômetros, onde ele foi exilado quando os médicos voltaram ao poder. E o personagem ela é uma região da produção de um vinho chamado Chianti, especialmente um Chianti clássico, que é uma região menor, e ela é uma enóloga. Aí eu discuto vinho, eu discuto um bocado de coisa, história de Florença, a vinda para cá, a história do Piauí, e essas coisas todas. Essa foi a primeira experiência. Não é um livro do passado. É um livro que tem um pano de fundo do passado, é um livro que usa diálogos em italiano com tradução em português. Foi uma característica que acabou sendo meu livro. Nesse primeiro caso, eu tinha um filho meu que morava na Itália, me ajudou a corrigir o italiano, enfim, expressões. É uma expressão que os romanos dizem, in bocca il lopo, cresce lopo, quer dizer, a boca do lobo, que a loba romana, queima o lobo. É uma expressão romana, eu não sabia disso, está no livro. Então, esse é um pouquinho de experiência, eu fui bastante na Itália nessa época, eu tinha uma noção, etc. E essa foi a ideia desse romance, eu acho que teve uma acolhida, as mulheres gostaram muito, o personagem feminino é totalmente criativo. Eu me esforcei bastante, porque não é fácil ser mulher. Pense na coisa mais difícil do mundo, chama-se ser mulher.
E homem imaginar a vida de mulher também é mais difícil. Então eu tive muita dificuldade, eu me ligava assim, qual era a minha referência, já que eu não tinha uma pessoa, um arquétipo, como eu tive os dois personagens, um triângulo amoroso, dois Certo. personagens masculinos, eu tinha um arquétipo. A feminina não, ele criou do zero. E para minha surpresa, era uma moça emancipada, uma mulher moderna. Mas enfim, acho que eu consegui ser convincente de fazer uma mulher que não é fácil. Que maravilha. Então depois veio o segundo romance, né? Coloca aí, Pedro, por favor. Esse eu já Esse, fiz. inclusive, eu estive presente no Pois é, lançamento, é. né? Ali no Esse, Sesc Cajuína, esse A é. Serpente Emplumada em 7 Cidades. Eita, é uma mentira maior ainda. Ficção é mentira. É Se mentira. não tiver mentira, não Quer tem dizer, o jeito. autor, quanto maior e melhor ele for em termos de mentira, ele se torna mais Hoje eu convincente, vou lhe né? dizer, desculpa a misoginia aqui, vou lhe dizer uma história. Eu, para escrever esse romance, aprendi a mentir igual as mulheres. Olha aí. Porque os homens não sabem mentir. Os homens sempre querem inventar uma história mirabolante. Uma hora depois já esqueceu da história. E a mulher, 2 horas depois, pergunta: como é mesmo aquela história? As mulheres são mais hábeis. Contam a verdade e botam um bocado de mentirinha no meio. Passa direto. E essa é a ideia que eu fiz. Eu estou usando um fato histórico, lugares históricos, reais, restaurante, hotel. Mais ou menos. Ambientados ali em 7 cidades, é isso? Mais Naquela ou menos. região? Calma. Certo. Na verdade, esse livro começa ao contrário. Ele começa numa cidade chamada Mérida, de um estado chamado Yucatán, no sul do México. É um estado próximo onde fica Cancún, mas não é Cancún. Chamado Yucatán, onde fica, inclusive, aquelas pirâmides de Chichén Itzá, muito conhecido. E eu já estive lá também. E Mérida é uma cidade muito parecida com Teresina, uma cidade de mais ou menos 1 milhão de habitantes, de um estado de 3 milhões de habitantes, pobre, na periferia do México, chamada A Branca, e a gente chama Cidade Verde. Olha que interessante. E aí surge um personagem que é o Ramon, é um personagem também criado, né? O meu personagem, o Raoni, que aparece no Caderno de Marina, volta, o outro personagem não volta, mas o Raoni volta nesse livro, e ele é um arqueólogo na Universidade de Mérida. Mas ele também é duas coisas. Ele é também um traficante de droga, num cartel. E ele usava como disfarce uma fábrica de paletas mexicanas. Paleta é um picolé maior mexicano. Certo. E ele tinha uma fábrica, então o nome do cartel é chamado Los Maias, porque o nome da paleta é Los Maia. E esse personagem, ele consegue descobrir, só existe 4 cadernos, códices maias existentes no mundo. Um em Madrid, um na Alemanha, um na França e um no México. 4. E ele, em tese, descobriu um quinto, que é uma espécie de um roteiro de viagem. Então, se você prestar atenção, a gente olhar o Mar do Caribe, e o Catan, que é pertinho desse lugar que eu estou falando, é muito próximo de Cuba. 2, 3 dias de viagem chegaria. De Cuba para o Haiti é muito próximo. Haiti e República Dominicana. Dessas para Porto Rico, muito próximo. E a partir daí existe uma série de ilhazinhas que chega até a ilha de Trindade, na costa da Venezuela. Então ele descobre isso, que é uma espécie de narrativa dessa viagem, e chega, quando ele chega em Trindade, o grupo se divide. Uma parte segue para o Ocidente e outra parte retorna. Por isso que ele poderia contar uma história, senão não tinha como contar essa história. E eu uso muito a cultura mexicana, dos maias, eu faço a brincadeira. Mas eu tenho um amigo que é escritor, JP, ele me disse o seguinte: Nelson, tu não sabe vender teu livro. Tu fica contando essa história de mexicano, de asteca, de maia, de tolteca. Ninguém quer saber disso não, cara. Fala o que tu bota no teu livro: sexo, droga e rock and roll. Bala! Porque é o meu livro onde eu explorei mais um. E eu disse, realmente, falar aqui, enchendo o saco de cultura, Quetzalcoatl. Quetzalcoatl é um deus civilizador. O nome dele é Quetzalcoatl, que é a serpente emplumada. E aí, na minha história, onde é que foram esses toltecas, liderados pelo Quetzalcoatl? Onde é que eles foram parar? 7 cidades. Eita. Aí eu uso todas essas versões de 7 cidades. Você sabe que ninguém fala de tolteca.
Ó, Até ouvi falar de Azteca, mas Maia nunca. Mas é tão misterioso lá e eu descobri muitas coisas. Olha que coisa maravilhosa. Quem conhece Sete Cidades vai se lembrar. Tem duas pedras chamadas Beijo do Lagarto. Parece o Quetzalcoatl. ó. Porque o Quetzalcoatl é a serpente emplumada. Beijo do Lagarto. Tem uma Pedra do Sacrifício. Pedra do Sacrifício. E não sei se você conhece, tem o Equinócio. Existe uma pedra em Sete Cidades que no dia 21 de junho de cada ano entra um raio de sol e aparece numa pedra chamada Cara do Diabo. Eita! Então, Sete Cidades por si só não é só um cenário, é uma própria história. E eu brinco novamente isso, uso o maia, às vezes uso o espanhol e conto essa história, desde ele vindo aqui, ele conhece uma portuguesa, na verdade, não vou dar spoiler, né, porque tem tudo a ver com essa história. É uma história de mistério, de violência, discute essa coisa moderna que é esse tráfico do México, discute a cultura clássica mexicana e fala do nosso Piauí. E tem também história de amor aí, né? Claro, senão não tem graça. Não tem graça Não tem nenhuma. graça se não tiver sexo. E tem um triângulo amoroso, dá para ter mais sacanagem. Para pimentar mais ainda a história, né? É um pouco... E engraçado, por que eu fiz isso, meu filho? É meu filho mais velho, não vou nem dizer o nome dele, não. Porque era o único solteiro. Agora ele casou, acabou a graça de contar a história dele. Porque pensa numa coisa sem graça é a história de homem casado. Então tem que ser solteiro. Principalmente se o casal for feliz. Se o marido é pior. Acabou a história. Acabou A história. E eu soube que você já está preparando o terceiro romance, né? Inclusive já saiu a capa, né, Pedro? Coloca aí a capa aí. Eita, danado. É uma aquarela do Ostiano. Que maravilha. É uma aquarela do Ostiano. Ele fez vários estudos, eu escolhi isso. Ficou lindão, né? Lindão. E qual vai ser o título do A romance? Máquina do Castelo Branco. Deixa eu dizer. Dá para fazer assim rapidinho uma síntese? Dá. É uma coisa bem interessante. Nós temos um escritor, um cara mais um personagem para mim mais fascinante da história do Piauí, é o Leonardo Castelo Branco. Com certeza. Revolucionário. Com certeza. Único brasileiro preso e mandado para Portugal, preso na Confederação do Equador. Cientista. Eu peguei esse lado dele. O meu lado é isso. Então, deixa eu dizer, ele procurava um chamado modo contínuo, que é uma impossibilidade física, porque desafia a primeira e a segunda lei da termodinâmica. Certo. Então, não pode ter. Mas foi o caminho que o Leonardo Castelo Branco pesquisou. Teve até, em 1854, teve com Dom Pedro I, conselheiro Saraiva, que apresentou, o imperador cedeu o arsenal da Marinha para ele fazer a pesquisa, acabou não dando certo. Certo. Mas ele publicou, ou teria publicado, em 1843, um livrozinho chamado Mecânica e Astronomia Leonardina. Por que eu digo isso? Porque ele publicou um livro em 1855 chamado A Criação Universal, onde ele diz que não publicou astronomia e mecânica, porque não teve dinheiro. Então, não publicou. Mas existe um bibliógrafo português chamado Inocêncio da Silva, onde ele tem um dicionário de autores, e o Sacramento Black usou muito ele. Tanto que a discussão que o Sacramento Black faz do Leonardo é praticamente a cópia do Inocêncio. E o Inocêncio diz o seguinte, que conheceu, dos 14 anos que o Leonardo passou, em 1839, conheceu ele, conversou com ele, que ele era uma pessoa de bom trato, mas se exaltava muito quando defendia suas ideias. Tinha uma certa frustração porque suas ideias científicas não tinham guarita. E que ele, inclusive, tinha vários pedaços desse livro. E ele diz, inclusive, as páginas. Eu tenho tantos livros do primeiro tomo, tenho uma página tanto do segundo tomo, tenho uma página tanto do terceiro tomo. E o grande bibliógrafo brasileiro, que é o Sacramento Black, no finalzinho do século XIX, confirma essa história. Só que a minha impressão é que o Sacramento Black nada mais fez que copiar o Inocêncio. Mas então, existe esse livro ou não? A gente vai confiar no texto do Leonardo, de 1855, que não tinha esse livro, ou nesse bibliográfico que diz que em 1843 tinha esse livro? Inclusive, olha isso já desperta curiosidade, né? Pô. E o que eu faço? Eu descobri, nessas coisas de escritor, que no comecinho do século XX, na Irlanda, uma empresa tentou construir um modo contínuo. Olha aí. E publicou naquela revista britânica chamada The Economist, uma das mais importantes,
publicou um desafio para a comunidade internacional, dizendo que tinha feito a moto contínua e desafiava para provar que não era. Foi-se constituído, isso é verdade, foi constituído uma comissão, 3 anos depois disse que tinha perda de energia, não era moto contínua. Estou terminando aqui. Não era moto contínua. Então, um cientista ficou desempregado, a empresa quebrou e ele retoma essa ideia, está desenvolvendo e está vendendo as suas ideias para uma empresa britânica chamada Venture Capital. São empresas que investem em aventuras científicas. Vou errar 10, mas vou acertar um, vou virar milionário. Certo. Então, é um executivo desse banco que vai conversar com o escritor. Só que o escritor diz assim, rapaz, eu tenho um problema eu tenho perda de energia. E só quem pode resolver minha parada é o Leonardo. Eita, então eu tenho que ir atrás desse livro. Aí a história é atrás de um livro. Eu coloquei... A busca do livro perdido. Eu botei no site da família e irmão... Tudo que era engenheiro começaram a me criticar como se advogado não pudesse falar de termodinâmica. Eu ri porque eu estudei pra caramba esse assunto. E aí o livro eu te expliquei, olha, o livro não é sobre moto contínua. O livro é sobre a procura de um livro. Exatamente. E aí eu discuto Leonardo, é uma brincadeira, enfim. Aí passa por Londres, por Dublin, inclusive vai ser lançado, até eu digo logo, já convido todo mundo. Vai ser num pub irlandês chamado Locomotiva. Eita, aqui na eu já vou começar a economizar a partir de agora, cara. Selfie, tudo free. Paula está convidada também. Cerveja Guinness preta, uísque Jameson irlandês e uma banda country irlandês. Esse, o Caderno de Marina, o Serpente Plumada, a gente lançou no Sesc. Foi. E eu trouxe um trio de mariachi. Não sei se você recorda. Lembro. Trio de mariachi. Cerveja Corona. Olha aí. E muita tequila, óbvio. Então, esses livros são trailers de aventura, não são livros, são filosóficos, são brincadeiras. São livros, em geral, 1 semana, 10 dias, é meu ritmo. E eu estou compondo um panorama assim, meio alatre da história do Piauí, mas que eu acho que é interessante e principalmente motivador. Qual é a minha ideia, Wellington? O Piauí quer sair do lugar, quer ficar no buraco, mas nós somos internacionais. A nossa vida é internacional. Então eu quero que o Piauí saia desse buraco que ele vive. O mundo é uma grande aldeia. Deixe de ser tatu e saia para o mundo. E estou mostrando esse lado. A ligação da gente com o mundo, quer dizer, uma família italiana veio para o Piauí em 1897, os maias podem ter vindo para 7 cidades em 1267, e o Leonardo pode ter escrito realmente esse livro e ser a prova do modo contínuo. Inclusive, velho, deixa eu dizer, eu publiquei um artigo recentemente na revista do Instituto Histórico, onde eu fiz essa reconstituição desse livro. Porque o Leonardo bota na roda de rodapé trecho desse livro. Olha aí. Aí eu reconstituí um bocado. Não tudo, mas assim, vamos dizer, uns 15% a 20% eu recuperei. E se nós formos observar, o Leonardo em si é uma figura sensacional. Morou 14 anos na Europa, morou 4 anos no Rio, 3 em Salvador, 2 passou 22 anos fora do Piauí. Quer dizer, um homem no começo da primeira metade do século XIX. Corajoso, destemido. Irresponsável, largou a família, deu a família dele para ser criado pelo Mariano Castelo Branco, que é o cara que fez a fazenda onde fica hoje o Olho d'Água dos Negros, que é uma propriedade que está tombada, uma luta do cinema. Olha como é que a vida se É um ciclo, né? Então nós estamos praticamente aí chegando ao final do nosso SimboraCast, mas deixa eu contar para você, tá entendendo? Que você será um dos homenageados da Felipe. Mas eu não morri ainda. 2026. Mas eu não morri. Morreu e nem vai morrer. Mas tu botou tá vivo, eu tô preocupado com isso. Isola. Isola. Mas dizer para você muito horror. Que é uma grande honra, tá certo, tê-lo como um dos homenageados. Você e a Débora, tá certo, Facnet, né? Bacana. Então vai ser bacana, vamos fazer uma edição com muito carinho, com muito amor, para homenageá-los à altura. Muito bacana, aceito o convite, acho desse seu trabalho, esse reconhecimento, e só estou preocupado com isso, mas eu vou me esforçar bastante para a gente estar no próximo ano inteiro, depois de lançar a Máquina do Castelo Branco, participar da Felipe. Não, é outra coisa, temos que se inspirar na sua mãezinha.
Olha lá, Exatamente. rapaz, eu vi Dona aquela foto, me comoveu profundamente. Maria Glorinha Nery Costa, Pois é. 98 anos fez. 98 anos, cara. E arrumadérrima, maquiada. É uma bênção de Deus. Eu acho que é uma inspiração para uma todos bênção. vocês, os Com filhos, certeza, né? com certeza. Minha mãe viveu até os 95 anos e era uma grande dádiva, né? O Hélio, deixa eu ver. Dona Glorinha pegou as cartas do meu pai, Ezequias Gonçalves Costa, e editou num livro chamado De Mãos Dadas, que é um livro sobre as cartas do meu pai. Mas minha mãe entende que ela quer o livro, é dela. Certo. Então, minha mãe também é colega escritora. Aí. Obra De Mão Dada. Aí. Foi um grande prazer recebê-lo aqui. Foi ótimo estar contigo. Simbora! Simbora.